Olá, eu sou a Bela Margarida do meu estilo Paula e estamos aqui para fazer o último vídeo de preparação para este desafio de 21 dias que começa já amanhã, segunda-feira. Este desafio vai ser baseado na alimentação, que é uma das nossas 6 responsabilidades. É um desafio que vai estar enquadrado no ano de 12 semanas, que tem este calendário. Começa amanhã com o primeiro desafio de 21 dias baseado na alimentação. Depois iremos ter um momento de reflexão em grupo, de rever as 6 responsabilidades, e todo o grupo vai escolher qual será o próximo desafio. Depois disso, vamos ter mais um período de reflexão para voltarmos novamente a fazer um terceiro desafio. Claro que, tal como no ano civil nós temos um mês de férias, no ano de 12 semanas nós vamos ter depois a última semana, o último mês de férias. O que é que um ano de 12 semanas tem? A premissa é: cada dia é uma semana, cada semana é um mês, e é sobre isto, com esta ideia, que nós vamos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação ao longo destas 3 semanas, que é o equivalente a 3 meses. Vamos utilizar ao longo destas 12 semanas aquilo que os grandes atletas utilizam, que é focar numa habilidade de cada vez. Então, nesta primeira semana, ou neste primeiro trimestre, o que nós vamos fazer é focar na alimentação. Seguindo os 4 passos nesta preparação, nós temos o quê? Já falamos sobre a informação, quais são as bases para podermos seguir este desafio. Fizemos as limpezas, ontem fizemos a lista dos alimentos, hoje vamos fazer a prática, vamos colocar tudo em prática. Vamos então olhar para isto com mais pormenor, fazendo uma breve revisão dos passos anteriores. Em termos de informação, nós focamos naquele conceito de comida de verdade, que vai ser baseado no que o corpo reconhece como alimento e naquilo que os nossos ancestrais se usavam para a sua alimentação, porque foi isso que nos permitiu evoluir até aos dias de hoje. E isso quer dizer que a base do nosso prato é proteína e que vamos ter como acompanhamentos os alimentos que são naturalmente atrativos, ou seja, aqueles alimentos que querem ser comidos porque são pobres em antinutrientes. Os antinutrientes podem ser inflamatórios ou são inflamatórios e vão dar cabo da nossa saúde. É por isso que nós não queremos alimentar-nos com esses antinutrientes e escolhemos para este desafio alimentos que são naturalmente apetecíveis, porque são eles que têm menos antinutrientes. Eles estão na natureza a dizer: como, está bem? Depois falamos no segundo dia das limpezas da mente, do corpo, em termos sociais, em termos de espaço e em termos de sentidos. No espaço, nós vimos o que é que não vai conter na nossa cozinha durante estes 21 dias. E o ideal é que não seja só nestes 21 dias, e sim que se prolongue, porque quando nós focamos em algo e tornamos aquilo um hábito, e se for um hábito saudável, nós só estamos a fazer bem ao nosso corpo. Hoje, o objetivo. Ontem falamos na lista, nos alimentos que vamos usar, e então vimos que temos os alimentos que nutrem e os alimentos que dão energia, que quando temos fome é porque
temos falta de nutrientes e que quando temos falta de energia vinda da alimentação, o nosso corpo tende a diminuir o metabolismo. E por isso é necessário cuidarmos para que haja um equilíbrio no nosso prato entre os alimentos nutritivos, que são as proteínas e as gorduras, e os alimentos que nos dão energia, que são os hidratos de carbono e também gorduras. As gorduras têm a dupla função. E falamos também quais são os alimentos que vamos escolher, fizemos a lista, quer de uns, quer de outros, tá? E tudo isso tens da aula de ontem, portanto basta rever, se ainda não viste, veres aqui ao lado tem um vídeo que podes lá ir ver e retirar todos os apontamentos que necessitas. Então, é importante, depois de termos a lista, também fazermos a nossa lista de receitas. Ou seja, se temos, por exemplo, carne de vaca moída, quais são os pratos que eu gosto para que levam aquele alimento, a carne de vaca moída? Tem, por exemplo, bolonhesa, almôndegas, hambúrguer, bolo de carne, lasanha, etc. É questão depois de procurar receitas que incluem apenas os alimentos que estão naquelas listas e que estão dentro daquilo que nós vamos consumir, que leva a carne moída e que vamos consumir ao longo dos 21 dias. E depois vamos fazer o mesmo para todos os outros alimentos. Hoje vamos falar no como pôr em prática e aqui nós vamos ver duas coisas diferentes, dois aspectos diferentes. Pôr em prática, primeiro construindo o nosso objetivo, depois construindo o prato. Para construir o nosso objetivo, nós vamos aqui falar de como construí-lo para os 21 dias, depois quem estiver no grupo vai ter acesso à construção do objetivo para as 12 semanas. Está bem? Então, como é que vamos seguir todo este plano de 12 semanas, seguindo as regras do livro Um Ano em 12 Semanas, para que possamos chegar ao fim, ao dia 9 de abril e celebrarmos o último dia do ano, para depois começarmos um novo ano novamente com mais foco, com mais energia e com toda a garra do início de um ano. Depois, dentro da plataforma do Desafio 21, vais ter lá como vais construir este plano. Para o plano para a construção do objetivo para os 12 dias, nós vamos fazer um objetivo SMART, um objetivo que seja específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vamos ver cada um por si e vou guardar isto para que a gente não se distraia, tá bem? Vamos começar. O que é que quer dizer um objetivo específico? Quer dizer que tens que ter um alvo à tua frente. Por exemplo, se tens muito peso a perder, quer dizer, muito peso pode ser mais de 25 quilos a perder, é lógico que podes pôr um objetivo de perder 4 quilos durante estes 21 dias. Para quem tem menos que 25 quilos a perder, já convém fazer um objetivo que seja mais lógico, porque perder 4 quilos durante 3 semanas, para quem tem pouco peso a perder, pode não ser o melhor para o seu próprio organismo, está bem? Então, tens que ser específica naquilo que queres atingir. É perder 4 quilos, é não ter sono depois do almoço, é acordar com energia, manter os níveis de energia até à noite. Quais são? É diminuir o número do tamanho da roupa que estás a vestir. Imagina que estás a vestir um 46 e queres vestir o 44. Qual é o teu objetivo para estas 3 semanas? Tem que ser um objetivo específico.
Depois tem que ser um objetivo mensurável. Ou seja, tu tens que ter algo como medir isso. Imagina que tu medes a tua cintura e a cintura mede 104 centímetros. O teu objetivo pode ser descer dos 100. Podes medir com uma fita métrica. Se for perder peso, podes usar a balança para medir. Se for vestir um número a menos, podes usar, por exemplo, um par de calças com um número mais baixo que tenhas guardadas no fundo do armário. Todos nós que fomos ou já fomos mais gordos, temos no nosso armário roupa de quando nós tínhamos, quando éramos mais magras. E temos vontade de voltar a vestir essa roupa. Portanto, podes escolher, vasculhar o teu armário e escolher isso como um objetivo. Tem que ser mensurável, tens que saber medir, está bem? Depois, tem que ser atingível. O que é que isso quer dizer? Como é que eu vou perder os 4 quilos durante os 21 dias? Vou fazer o desafio cumprindo todas as regras do desafio para que possa atingir isso. Não é, vou continuar a fazer exatamente o mesmo. Eu tenho que definir a meta, medir como, saber como vou medir isso e depois dizer concretamente o que é que eu vou fazer. Tá bem? Eu vou atingir porque vou fazer o desafio de 21 dias. Tá bem? E vou seguir as regras. Porquê? Porque eu sei que se quebrar as regras, vou estar a boicotar-me, vou estar já a não fazer aquilo que é necessário para atingir o meu objetivo. Mas o objetivo tem que ser relevante. Porquê? Porque se não for relevante, eu não vou me manter sempre motivada. A motivação é fundamental para o ponto de partida, mas depois aquilo que nos faz manter o foco não é o calorzinho da motivação, é que o nosso objetivo tem que ser relevante para nós, tem que ser mais importante para nós do que a nossa zona de conforto atual. Por exemplo, uma grávida que antes de engravidar costuma fumar, muitas vezes temos N relatos de pessoas que durante a gravidez não fumou, ou que eu gosto de beber um copo de vinho de vez em quando, durante a gravidez e durante a amamentação não toquei em bebidas alcoólicas. Da mesma forma, eu que bebia 6, 7, 8 cafés por dia, durante a gravidez e a amamentação, nunca passei dos 2 cafés recomendados por dia e a maior parte das vezes só bebia um. Porquê? Porque para mim era muito mais importante a saúde do meu filho do que eu beber café, o conforto do café ou o prazer de beber um pouco de álcool. E nós sabemos que quando o nosso objetivo é relevante para nós, nós conseguimos dar a volta a nós próprios. Então, verifica se o objetivo que tu estás a colocar a ti mesmo dá-te energia para que possas sair da tua zona de conforto atual. Se sim, vai em frente. Se não, procura outro objetivo. Não vale a pena teres um objetivo porque vais fazer, o teu esforço vai ser tá bom? Se tu queres mesmo alcançar, que seja um objetivo que tu realmente
queres de forma visceral. Depois, o objetivo tem que ser temporal. Se nós não temos uma meta, é um sonho. Nós não vamos seguir rumo a essa meta. Então, nós temos que dizer, neste caso, o nosso desafio de 21 dias termina no dia 5 de janeiro. Então, nós temos que dizer que vamos realizar este objetivo até ao dia 5 de janeiro de 2023. 5 de fevereiro, peço desculpa. Já estamos aqui em fevereiro, sim, já mudou a cor para esta. Então, o objetivo é SMART, é um objetivo inteligente, porque tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Está bem? Se o teu objetivo cumprir isto, tu estás muito à frente e muito mais focada para conseguires atingir. Agora, isto tem a ver com a nossa mente e manter o foco. Agora, na prática, como é que vamos fazer isso? Construir o prato. Vamos ter 3 objetivos na construção do prato. Ele tem que nos dar os nutrientes que precisamos para que não sintamos fome. É natural sentirmos fome, nós não vamos estar a comer sempre para não chegarmos a sentir fome, mas quando estamos a sentir fome, sabemos que o prato, que o nosso corpo está a pedir nutrição, logo nós vamos colocar nutrientes no nosso organismo, para depois ficarmos saciadas até voltarmos a sentir fome e voltarmos a comer. Da mesma forma acontece com o sono. Nós vamos à noite para a cama, vamos dormir e o ideal é que a gente durma até ficarmos bem e que acordemos naturalmente. E depois, logo a seguir, nós vamos dormir mais um bocadinho e vamos esperar 3, 4 horas e vamos dormir mais um bocadinho para nunca termos sono. Não, nós vamos ter um período de alerta para depois, no final desse período, voltarmos a sentir sono. Da mesma forma, quando vamos à casa de banho, que é um ato natural, tenho agora vontade de fazer xixi, então eu vou à casa de banho e vou fazer. E depois, dali a 1 hora eu vou lá fazer para não voltar a ter aquela vontade? Não, eu vou aguardar que o meu corpo me dê sinal novamente que eu preciso de ir à casa de banho. Com a comida é exatamente o mesmo. Então, o corpo precisa de nutrientes e ele diz-me, vai comer, dando-me fome. Logo, o meu primeiro objetivo é nutrir o meu corpo. Ao nutrir o meu corpo, ele vai ficar saciado e vamos aguardar novamente ter fome para voltar a nutrir. Depois, temos que pensar em ter uma fonte de energia no nosso corpo. As fontes de energia, nós vimos quando? Aqui, algures, que são as fontes, que são os hidratos de carbono ou a gordura. E nós, no nosso prato, sempre vamos escolher uma destas duas coisas. Ou a gordura, como fonte de energia e que é também nutritiva, ou o hidrato de carbono. As duas ao mesmo tempo, não. Porque é que é importante termos uma fonte de energia no nosso prato? Para dizermos ao nosso corpo que nós estamos em época de abundância, que ele pode gastar energia à vontade. Se nós restringirmos demais a energia, o que vai acontecer é que o nosso metabolismo vai diminuir. E então, em vez de gastarmos 2000 calorias ao longo do dia, ele vai ver que temos pouca energia, está bem, vai buscar aquela que está armazenada, mas nunca vai ser, nunca vai diminuir. Em vez de gastarmos as 2000 calorias durante o dia, nós vamos gastar 1800 e vamos diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ora, se nós damos energia ao nosso corpo, ele vai estar feliz,
contente porque tem muita energia para gastar, vai usar toda aquela energia e mais alguma da que temos acumulada e vamos acelerar o nosso metabolismo. E vamos ver tudo isto detalhadamente ao longo do desafio no grupo exclusivo, tá? Outra coisa importante é que comer tem que nos dar prazer. É importante que a gente goste daquilo que a gente está a comer, para sentirmos prazer quando estamos a comer, e não que é uma obrigação, e não que é algo que é pesaroso ou aquela comida de dieta e hospital quase sem sabor. Não, a comida para nós tem que ser fonte de prazer. Para nutrir o nosso corpo, nós vamos focar na proteína de origem animal, tal como falamos ontem, e vamos colocar quanto? 2 gramas de proteína por quilo do nosso peso ideal. Imagina que o teu peso ideal são 50 quilos. Eu vou pôr 50 porque é um valor fácil de fazer as contas. Então, nós vamos precisar de 2 gramas de proteína por cada quilo. Quer dizer que nós vamos precisar de 100 gramas de proteína de origem animal. Bela, isso quer dizer que eu preciso de comer 100 gramas de um bife por dia? Um bife de 100 gramas por dia? Não. 100 gramas de um bife tem aproximadamente 25 gramas de proteína. Quer dizer que tu vais ter que comer 400 gramas de proteína para atingires a tua quantidade de proteína ideal para o teu peso. Tá bem? Depois vamos acompanhar a nossa proteína com uma gordura boa. E vamos dar especial relevância às gorduras saturadas, às gorduras que nós vimos ontem na nossa lista, que estavam aqui, que são de origem animal. Sebo, banha, natas, manteiga e outras gorduras que falei ontem, portanto, basta ir lá ao vídeo a pesquisar que vais encontrar todas as fontes de gordura que eu falei, tá bem? Vamos então acompanhar com uma boa gordura. Se por aqui o prato está completo se nós fizermos uma dose média grande de gordura. Se não fizermos uma grande dose de gordura, vamos então ter que pensar em acrescentar um pouco de hidratos de carbono, daqueles mais apetecíveis ao nosso prato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estou a comer umas coxas de frango, por exemplo, o frango já tem a pele, já tem uma boa gordura, mesmo que tenha colocado um pouco ou que tenha passado na frigideira com um pouco de manteiga, se eu não exagerei demais na gordura, se é só aquilo que foi necessário para cozinhar, posso acrescentar no meu prato aquelas fontes de hidrato de carbono, quer frutos, quer raízes que falamos ontem quando estávamos a construir a nossa lista. Se a nossa fonte de gordura aqui já é grande, por exemplo, já utilizamos uma entremeada com uma boa dose de gordura, uma picanha, se utilizamos uma carne de cozer ou uns hambúrgueres feitos com 20% de carne, de gordura na carne, que ficam muito mais suculentos e melhores, mais saborosos, nós aqui dos hidratos de carbono, nós vamos escolher aqueles que não são tão amiláceos. Então, em vez de usarmos a batata, uma fruta como a manga, como a papaya, nós já podemos utilizar
os frutos vermelhos, podemos utilizar a courgette, o pepino, podemos sempre ter um acompanhamento que vamos variar em termos de quantidade de hidratos de carbono consoante a quantidade de gordura que pomos. Equilibrar sempre entre uma coisa e outra. E podemos comer a quantidade à vontade que queremos. Depois de nós garantirmos que temos 2 gramas de proteína ao longo do dia por peso ideal, nós podemos comer os hidratos de carbono que nos apetecer à vontade, sem restrições. Está bem? Depois, é importante que as receitas sejam uma fonte de prazer para nós, ou seja, aquelas que nós mais gostamos. Um cozido à portuguesa, por exemplo, é um prato que muita gente gosta. Uma caldeirada, uma lasanha substituindo a massa que tem antinutrientes por courgette, por fatias de courgette, por exemplo, ou então por ovos, fazer dos ovos tipo panqueque, crepes, bater muito bem e fazê-los fininhos na frigideira e usá-los como massa numa lasanha, fica excelente. Fazer uma pizza bem ao nosso estilo, fazer uma bolonhesa para comer só assim ou com uma boa dose de queijo, porque já vai ter ali a fonte da gordura, ou então diminuir a quantidade do queijo e depois colocar uns frutos, um courgette, por exemplo, a fazer de esparguete ou cenoura, fica muito bom. Fazer uns pimentos recheados, tomates recheados, courgette recheada, berinjela assada com umas tiras de bacon e queijo. É escolher receitas que nos dão verdadeiro prazer. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer receita que queiras adaptar para utilizar estes alimentos que nós vamos usar durante estes dias, por favor, manda-me mensagem, responde-me, deixa nos comentários ou manda-me um e-mail que depois eu ajudo a fazer com que a receita se adapte mais àquilo que realmente é importante para estes 21 dias. Eu falei há pouco no cozido à portuguesa. Cuidado com a couve do cozido à portuguesa. Eu, por exemplo, quando como cozido à portuguesa, evito sempre a couve, porque a couve provoca-me mal-estar em termos intestinais, ou seja, tem muitos antinutrientes e os meus intestinos não gostam, portanto, eu evito. Agora, peço desculpa, faço um cozido com todos os outros ingredientes, com as carnes, com a batata, com a cenoura, com o nabo, com chuchu, com batata doce, com inhame, com chouriços bons, vario as raízes que uso, peço desculpa, e faço aquilo que realmente eu mais gosto. E peço desculpa. Em relação ao desafio, já vimos como é que vai decorrer. Qualquer questão, podes mandar-me uma mensagem. E tendo em conta que várias pessoas disseram que o valor de 6 meses, que são 100 euros, é um valor demasiado elevado para estar disponível neste momento, o que nós conversamos em equipa para poder ajudar é que dividimos esse valor por 4 e então se quiseres fazer parte deste desafio, ter acesso aos outros 2 desafios e acesso à plataforma e continuar no grupo por mais durante 6 meses, podes fazer o pagamento em 4 vezes, 25 euros cada vez. É um pagamento mensal, os primeiros 4 meses, primeiro e
ficas sempre com acesso à plataforma durante depois os 6 meses. Para ti pode ser mais prático assim, portanto só tens que me mandar uma mensagem, porque nós não temos essa opção na página. Manda-me uma mensagem que depois eu mando-te os dados em privado para podermos então fazer este acerto. Nota que é um pagamento sem juros, portanto podes fazer o pagamento faseado sem qualquer acréscimo de juros, está bem? Qualquer informação que seja necessária a mais, entre em contato comigo para podermos então falar diretamente para poderes já amanhã começar no desafio. Qualquer coisa, estou deste lado. Obrigada por teres estado aqui. Encontramos-nos dentro do desafio. Até lá, fica bem, tranquilamente, Bela.